Que maravilha, tudo bom? Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos repartir o pão espiritual. Vamos estar aqui crescendo na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aí o 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois que o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós sabemos que contender com Deus não é sabedoria. A Bíblia mostra em Jó 40, versículo 2, que contender com Deus não é sabedoria. Nós vemos claramente na palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3, versículo 19, que aqueles que só buscam as coisas dessa terra são inimigos da cruz de Cristo. Há um espaço e um lugar para a fé, nós vamos falar sobre isso. Não há lei contra a fé. A lei contra a má utilização da fé é quando nós colocamos as necessidades temporais acima do chamado original do Senhor. Vemos, meus amados, que a bênção, como consequência, ela é bênção. Mas a bênção como alvo não é bênção. Então, a bênção adquirida às pressas, no final não será abençoado. Porque nós sabemos que a queda trouxe algo emergencial, que é a necessidade do homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós sabemos que o Senhor nos salvou para nós termos uma comunhão com Ele e assim sermos transferidos da esfera da idolatria, do medo, para a esfera da fé, da adoração a Deus e de uma nova frutificação que seria novas obras, novas palavras, novo comportamento. Aqui o que nós estamos vendo, que Deus tem um chamado específico, muito claro. E desobedecer este chamado é extinguir o Espírito Santo. Nós vemos então que muitas pessoas acabam recebendo o Senhor depois pisando o sangue de Jesus. Nós falamos ontem sobre a porca que volta para a lama e o cão que volta para o vômito. O Senhor nos salvou para sermos dele. E quando nós nos entregamos a Ele, Ele vai nos tirar da esfera do medo e da idolatria. Então, meus amados irmãos, o que nós vemos é que é um trabalhar da graça. Sabe, a qualquer momento a trombeta vai tocar, a qualquer momento nosso coração pode parar de bater. E o Senhor está vendo a nossa salvação eterna. A Bíblia mostra das 7 cartas de Apocalipse que pelo menos 6 delas precisavam de exortação, de correção. E ele diz: ao que vencer, eu não riscarei o nome dele no livro da vida. Então nós vemos que muitas pessoas não estão vencendo, estão sendo vencidas. Elas recebem o Espírito e depois acabam extinguindo o Espírito. Porque nesse meio de tempo, ao invés delas realmente se arrependerem e se converterem, elas estão gastando toda a sua fé inicial aqui, ansiosas, preocupados com as questões secundárias. Quando nós colocamos as questões secundárias em primeiro lugar, nós, meus amados irmãos, estamos sendo idólatras. Nós estamos renunciando o primeiro voto que fizemos. É como se nós recebêssemos a Cristo e depois mudássemos de ideia e quebrássemos a nossa aliança. Deus nos salvou com um propósito. Quando este propósito é atendido, então a salvação ela é mantida. Muitas pessoas não sabem que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eles acabam recebendo o Espírito e depois voltam a dar lugar à sujeira nas suas vidas, expulsando, ultrajando o Espírito da graça e pisando no sangue de Jesus. Amados, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é precioso, mas desde a queda o homem está na esfera do medo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem está na esfera da ansiedade, da idolatria. Entende, amados? Agora, o trabalhar da graça em nosso coração tem uma proposta muito clara. Assim como Ele transferiu o nosso espírito
Colossenses 1,13 diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Ele nos assentou nas regiões celestes. Então, nosso espírito, ele foi recriado, ele foi gerado de novo pela graça e ele foi colocado assentado à direita de Deus Pai. Agora, o que nós vemos é que Deus quer operar em nossa alma para que ela acompanhe. Então, é uma proposta. Deus está disposto a santificar a nossa alma. A questão toda é que se Deus não conseguir santificar a nossa alma, a nossa carne vai extinguir o Espírito. Entende? É assim. Se teimarmos com o Senhor, após termos recebido o Senhor Jesus Cristo, se após recebermos o Senhor Jesus Cristo, nós teimarmos com o Senhor e não cooperarmos com essa santificação, seja por não estarmos ouvindo o Evangelho genuíno ou por não atender e responder o Evangelho genuíno. O que acontece claramente com esse coração impenitente é que ele vai, com certeza, ter sete. A Bíblia fala da casa limpa, né? Recebeu Jesus, mas vazia, não se encheu do Espírito Santo. A Bíblia fala das virgens que estavam com as vestes brancas, criam em Cristo, mas que não tinham azeite, não estavam cheios do Espírito. A questão toda é que receber Jesus é uma coisa maravilhosa. Entende? Agora, mantê-lo no seu coração só é possível pela santificação, porque a carne vai nos tentar. E aqui nós vemos que a pessoa que está com coração impenitente, ela está muito mais ansiosa em implantar uma vida próspera, saudável, abençoada, do que uma vida santificada. Então ela quer os efeitos do Calvário, ela quer os benefícios do Evangelho, mas ela não quer se entregar. Ela não quer realmente passar pelo processo da santificação. Ela não quer realmente confirmar o que ela falou. Ela levantou a mão e disse: olha, eu vou me entregar minha vida ao Senhor Jesus. Agora o Espírito Santo entra para trabalhar essa entrega. E aí a pessoa, de boca, ela diz que é de Jesus, mas o coração fica intacto, continua ainda na esfera da mundanismo, né? É mágoa, ansiedade, misturado com os ídolos e com todo o pecado, sem arrependimento, confortavelmente, né? Na esfera que ela estava antes de receber a Jesus. Quer dizer, ela fez um voto de tolo, porque ela disse que daria sua vida para o Senhor. O Espírito Santo entrou para produzir agora essa nova vida na alma, para restringir a sua carne. Porque o trabalho do Espírito Santo, arrependimento e fé, é liberar através da fé uma vida santa, próspera, saudável, abençoada, canal de bênção, através da fé. E através do arrependimento, ir restringindo a nossa velha maneira de pensar, falar, sentir, agir. Tudo da velha criação, que foi retirado do Espírito e que está agora, que nós precisamos renovar nossa mente, está ali, né? Hábitos, manias, vícios, ponto de vistas. Então, o homem está muitas vezes na igreja, mas o coração dele não se inclinou para o Senhor. Ele fez uma proposta de entrega, como se eu dissesse para você que eu iria vender um apartamento, né? Fazemos documentos em cartório e tudo, e na hora de entregar o apartamento eu não entrego para você, né? Eu vendo para outro. Então eu fiz um voto de tolo, por quê? Porque eu disse que daria minha vida ao Senhor. Há muitas pessoas que dizem, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Mas se você for a ver a vida da pessoa, ela não está entregue. Porque ela continua escolhendo, falando, agindo, comprando, tomando decisões, como se ela fosse dona dela mesma. O corpo é meu, faço o que eu quiser com ele. Quantos jovens cristãos que falam isso? Então, quer dizer, muitas pessoas, elas dizem que se entregaram ao Senhor, mas não há evidências disso. Porque o Senhor não tem conseguido santificá-las. Elas dizem que são de Cristo, mas as suas próprias obras comprovam que não. Esse é o maior engano que a pessoa pode ter, enganar a si mesma. Porque o tempo está passando e o coração dela não foi lavado,
não foi purificado. Então ela está ali esperando os benefícios do evangelho, às vezes até recebendo benção aqui, benção ali, trabalhando, tendo cargo, dons, né? Mas o que nós vemos é o quê? O coração dessa pessoa não está sendo entregue, porque o Senhor não está conseguindo de fato transformar o coração da pessoa. A prioridade dela ainda continua sendo o mundanismo, o pecado, a carnalidade, né? Ela não se deslanchou ainda, não saiu da esfera do medo para a fé. Ela não está produzindo as mesmas obras e maiores, como de João 14:12. Aqui em Tito, o livro de Tito, capítulo 1, olha que interessante, irmãos. Capítulo 1, versículo 16. Tito 1:16. No tocante a Deus, professam, ou seja, com a sua boca, né? Professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Quer dizer, a fé ela tem evidência. Qual a evidência da fé genuína? As boas obras. Quando a pessoa tem uma fé genuína, o Senhor consegue santificá-la, consegue produzir o fruto do Espírito Santo, consegue transformá-la, consegue levá-la a um novo comportamento. A prova de que o Espírito Santo está tendo liberdade para transformar, para santificar, é a prova de que essa pessoa realmente recebeu o Espírito Santo e tem uma fé verdadeira, né? Olha só. Entretanto, o negam por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então a Bíblia diz lá em 1 João que amar o Senhor é amar a sua palavra. Há muitas pessoas que conseguem fazer como uma dualidade. Elas dizem, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. Mas os valores da palavra são desprezados, são desobedecidos, sem temor, sem arrependimento. Então eles têm um relacionamento assim poético com Deus, aonde eles dizem que Deus é tudo, que eles amam a Deus, mas não há atitude. Como é que o marido prova que ama a esposa? Não é ficar dando beijinho dizendo eu te amo, querida, eu te amo, querida. É provendo alimento para os filhos, para casa. Não é assim, irmãos. Então são atitudes que comprovam. Deus amou o mundo que tomou uma atitude e enviou seu filho para morrer por nós. Então o amor é ajudar a pessoa a conseguir aquilo que ela nunca conseguiria sozinha. Em 1 João está muito linkado o fato de amar a Deus com respeitar a sua palavra e permitir que a graça gere em nós um coração obediente, porque o homem não nasce obediente, o homem nasce totalmente desobediente, né? Então há obras que Deus tem que fazer em nossa alma e a cooperação da pessoa, a resposta da pessoa, a entrega diária da pessoa comprova realmente que ela é uma salva e comprova realmente que ela entregou o seu coração. A liberdade que Deus vai tendo em mudar a pessoa e levá-la ao arrependimento, a outros valores. Quando Deus está no coração de um homem e de uma mulher, você vai ver que os pensamentos dessa pessoa mudam, os gostos, não é? Ela tem temor de Deus, ela cuida daquilo que ela vai falar, o Espírito Santo consegue mostrar para ela o que é pecado, ela já não tem paz no pecado, não tem alegria no pecado. Então nós vemos que essa pessoa, ela tá tendo, o Espírito Santo está freando a carne dela. O Espírito Santo está produzindo uma mudança. O Espírito Santo está tendo cada vez mais o coração dessa pessoa. Agora, se o coração da pessoa continua apaixonado pelo mundanismo e diz isso não tem importância, ele não tem arrependimento. Lá em Hebreus 12 diz que aquele que não está sendo corrigido, ele não é filho, ele é bastardo. Então nós vemos uma característica clara de que aqueles que realmente receberam o Espírito da verdade, realmente foram salvos, a evidência de que o coração deles realmente é de Deus, é porque Deus está tendo condição de ensinar essa pessoa, mudar essa pessoa, né? Acrescentando o fruto, levando ela à renúncia com alegria. Deus começa a girar o novo, querendo efetuar. Então essa pessoa ela começa a ter realmente agora um discernimento de odiar o que Deus odeia. Isso é uma coisa maravilhosa. Aquilo que antes ela tinha prazer, ela achava normal, ela fazia. À medida que ela vai se entregando ao Senhor, o Espírito Santo vai mostrando para ela que aquilo ali é pecado. E ela consegue concordar com a palavra. A grande evidência de que uma pessoa está salva é que ela concorda com a palavra genuína. Ela não se ofende, ela não rejeita a verdade, porque o Espírito da verdade testifica com ela. Entende? Agora, quando uma pessoa ela não aceita a verdade, ela se sente à vontade na mentira,
Ela tem prazer na iniquidade. Ela realmente está ali na igreja apenas com outros interesses, não o de Deus. Deus criou uma igreja, a palavra igreja é que Kalel. É que é fora, Kalel chamado. Os chamados para fora daquela vida que Adão e Eva estava, que é o mundanismo, a ausência de Deus, o amor ao pecado, aos ídolos, né? Então há uma nova vida que, quando ela é implantada, milagrosamente, pela graça, é porque essa pessoa realmente deu seu coração para o Senhor. Nós vamos ver que essa pessoa deu o coração para o Senhor, porque realmente você vai ver dia a dia essa pessoa sendo transformada. Não é que ela está se culpando, se esforçando e mudando. Não é que ela está largando as coisas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. É Deus que está tirando dela. Nós podemos ver que uma pessoa salva não é só aquela que está adquirindo prosperidade, cura. Não é que só coisas estão vindo na vida dela. Você pode ver que ela é salva por coisas que estão saindo da vida dela. Coisas que ela fazia e que hoje ela não faz mais. A sua linguagem está mudando, seus pensamentos, suas prioridades. E vai ficando cada vez mais conforme a palavra de Deus. Você pode observar que a pessoa começa a pensar de uma maneira bíblica. Você vai ver que essa pessoa, ela não pelo esforço, nem pela culpa, né? Mas pelo milagre da graça, você vai ver que essa pessoa, ela vai sendo transformada na alma, e ela começa a ficar parecida com Jesus Cristo. Em Romanos 8:29 diz que Deus está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Quando você vê realmente uma obra dessa sendo feita na vida de uma pessoa, não é porque ela é melhor que as outras, é porque ela está permitindo, né, que o divino médico sare a alma dela. Jesus não veio para aqueles que se acham saudáveis. Lá em Lucas 18 fala de um homem que diz: Senhor, eu jejuo, eu oro, eu sou uma boa pessoa, né? Ele não estava dependendo da graça, nem se entregando à graça. Ele estava confiando em si mesmo, nos seus esforços, na sua consagração. É bom se consagrar, mas quando eu me glorio na minha consagração, né? Quando eu penso que a minha consagração me dá mérito, eu não estou no Espírito. O Espírito, ele glorifica a Cristo. Então, quando você vê uma pessoa que está se consagrando, ela é soberba, ela está na carne. Entende? Quando uma pessoa, ela ora, e ela acha que porque ela ora, ela é melhor que os outros, ela não está no Espírito. Porque orar é bom, mas não nos dá mérito diante de Deus. Dá galardão no céu, mas não dá mérito. Quando você vê uma pessoa que ela se gloria nas suas boas obras, ela não está no Espírito. Ou quando ela está no Espírito, ela vai sempre se gloriar no Senhor. Ela faz boas obras, mas ela não se gloria nisto. Isso é uma evidência importante. Ela faz dependendo do Senhor, e já que o Senhor está ajudando, ela atribui ao Senhor toda a honra e toda a glória. Então, isso é uma evidência tremenda. Aquele que é soberbo, aquele que se fia nas suas boas obras, confia nas suas boas obras, ele não é nascido de Deus. O homem que é nascido de Deus, ele sabe que toda a honra, toda a glória, todo louvor é o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma evidência também de salvação. Outra evidência da salvação é que as pessoas que são salvas, de fato, que estão sendo salvas, que estão sendo trabalhadas pela graça, elas têm compaixão da fraqueza dos outros, porque elas mesmas sabem que só são o que são pela graça. Elas não são melhor que ninguém. Elas não têm uns olhos sobre si dizendo: eu sou melhor que aquele, que aquele. Não, ele sabe que o Espírito Santo convence que grande é só Jesus. Então, uma pessoa que ela realmente está sendo salva, ela tem misericórdia da fraqueza dos outros. Ela intercede, ela se compadece, porque ela mesma está sendo tratada pelo Espírito e sabe que ela é imperfeita. Entende? Então, uma pessoa impiedosa, dura, crítica, fofoqueira, maldosa com a falha dos outros, ela não está no Espírito. Porque o Espírito Santo, ele geme por nós quando nós erramos. Então isso é muito importante, eu e você compreendermos certas evidências, mostram se o Espírito realmente está tendo o nosso coração ou não. Quando uma pessoa ela realmente está confiando no Senhor, ela vai mudando, e ela tem fome e sede, ela é mantida. Lá em 2 João fala que uma evidência que a pessoa é salva é que ela continua tendo fome e sede da palavra, que ela é mantida diante do ensino, ela não consegue ficar longe da palavra de Deus, ela não consegue ficar longe da presença do Senhor, de pessoas cheias do Espírito Santo. Se ela consegue,
ficar longe, não sente falta e sente paz em ficar longe do ensino da palavra, ela não tem o Espírito. Ela não nasceu de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que permanece no ensino da palavra tem o Pai e tem o Espírito, tem o Filho. Mas aquele que prevarica, que, sabe, abandonam o Senhor como se fosse comum. Eu não gosto mais. Eu desisti. 2 João, tá? Só tem um capítulo. Aqui você pode ver o versículo 9. Então, uma pessoa que não sente falta da palavra de Deus, que não tem prazer em estar no meio do povo de Deus, ela não tem o Espírito. Porque o Espírito tem um padrão, irmãos. Ele conduz a pessoa de uma certa maneira, seja aqui na Nicarágua, na França, no Japão. Quando o Espírito Santo entra numa pessoa, ele coloca essa pessoa num corpo. Então essa pessoa tem prazer em estar no meio de pessoas e estar junto de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. As brasas, quando elas se... mas se está junto, ela fica, cheia. E nessa parte que nós estamos estudando aqui, corações impenitentes, nós vemos que o trabalhar da carne é nos enganar, é nos levar para o inferno. Veja que naquele dia dirão: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos. O Senhor vai dizer: eu não te conheço. Você está vendo quantas pessoas vão ser enganadas naquele dia? A Bíblia diz assim que naquele dia o Senhor vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Já pensou, irmão, chegar lá, pastor, cheio de dons, cheio de obras, e de repente o Senhor dizer: eu não te conheço? Então é importante nós meditarmos isso, não para gerar culpa, não para gerar dúvida da salvação, mas para gerar realmente um temor humilde, para que nós vamos dizer: Senhor, som do meu coração, e realmente eu quero ser uma pessoa que se entrega a Ti. Sabe, hoje, amados, tem muita coisa que você precisa. Quem sabe você está passando por dificuldade financeira, na família, na saúde, passando dificuldade na sua alma, com angústia, depressão, tantas coisas que você precisa. Mas não coloca isso como prioridade, porque isso é idolatria, tá bom? Isso em segundo lugar, isso como efeito é bênção. Mas, quando nós colocamos isso como uma razão de levantarmos da nossa cama, levantar da minha cama para ganhar dinheiro, levantar da minha cama para fazer isso e aquilo, isso é idolatria. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Fomos comprados com sangue para pertencermos a Ele. Então, quando nós fomos salvos, o Senhor diz: buscai, pois, o reino de Deus e a justiça. Então, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar é sinal de que realmente somos pessoas guiadas pelo Espírito. Quando o Espírito guia uma pessoa, ela vai colocar hoje conhecer a Deus hoje mais do que ontem, adorar a Deus hoje mais do que ontem, servir a Deus hoje melhor do que ontem. Então, quer dizer, quando a pessoa tem esse direcionamento, essa fome, tem essa constância, é porque ela foi salva. Eu quero orar junto com você e profetizar na sua vida agora também, para que o Espírito Santo nos faça lembrar disso, para que nós não venhamos trocar o projeto de Deus, pelo da carne. E que nós não venhamos trocar o chamado de Deus pelo chamado da carne, fazendo assim extinguir o Espírito Santo, Fazendo assim o que, irmãos? Um voto de tolo, que tendo recebido o Senhor, agora vamos o quê? Trocar o Senhor novamente por aquela vida velha que nós tínhamos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar este ouvinte, essa pessoa que ouviu ou que vai ouvir esse áudio, esse vídeo, que vai, meu Deus querido, buscar o Senhor, porque são uns tempos, irmãos, que nós estamos aqui, Pai, junto com muitos irmãos, os irmãos que estão conosco agora aqui, Pai, pedindo que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos dê nitidez, clareza, pois o Senhor é mestre, para que nós não venhamos, meu Deus querido, a pensar que nos entregamos a Ti e naquele dia o nosso coração não ser Teu. Ó, Pai, toma o nosso coração, inclina o nosso coração, liberta o nosso coração, faz obras profundas todos os dias, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, amados. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom passar esse estudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.